Muito bem, meus amigos patriotas, estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net. Vou trazer para você um vídeo espetacular. Vou trazer o pessoal da Revista Oeste com uma tremenda bomba, pessoal, sobre o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, enfim. Você vai realmente cair de costa, pessoal. Se você estiver de pé, sente-se na sua poltrona, porque vem chumbo grosso aí. Deixe logo de cara o seu like aqui nesse canal, tá bom? Já deixa o like para que mais pessoas possam ser alcançados por esse vídeo, tá bom, pessoal? Porque a gente faz isso aqui com muita vontade, muito carinho mesmo, especialmente para mostrar para vocês as polêmicas que acontecem lá em Brasília, tá bom? Vou trazer o pessoal da Revista Oeste com mais uma tremenda bomba. Vamos ver. E o ex-presidente Michel Temer sugeriu, numa entrevista ao Globo, que o Supremo Tribunal Federal reveja as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Para Temer, essa seria uma solução mais tranquila para o país do que a aprovação de um projeto de lei de anistia pelo Congresso. Temer, que indicou Alexandre de Moraes ao STF em 2017, afirmou que, embora o Congresso tenha o direito de discutir a anistia, a revisão das penas pelo próprio STF evitaria atritos entre os poderes. Temer descreveu Alexandre de Moraes como um ministro moderado, sensível e que sabe o que fazer. Abre aspas. O Alexandre prestou um serviço extraordinário. Se não fosse ele, não teria eleições no Brasil. Ele já liberou muita gente para a prisão domiciliar, o que já é um sinal. Ele cumprirá um papel de pacificação, fecho aspas, para o ex-presidente Michel Temer Pioto. Temer que indicou Alexandre de Moraes lá em 2017. Será mesmo que vai exercer o papel de pacificação? Porque não é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. A gente tem visto um ministro bastante revanchista, com decisões atropeladas que muitas vezes fogem aí da lógica jurídica por parte do ministro Moraes. Com todo respeito ao ex-presidente Michel Temer, não tem a menor chance. E vamos pegar um fato, digamos, que é mensurável. Há quanto tempo os advogados reclamam, e o presidente Temer sabe muito bem que os advogados têm direito de ter acesso aos autos, é o mínimo que um advogado tem para saber do que o cliente dele está sendo acusado, para depois fazer e apresentar a defesa. Há quanto tempo os advogados, ou por quanto tempo os advogados ficaram sem acesso aos autos? Ou com acesso limitado? Agora, recentemente, nessa última denúncia agora, envolvendo o que eles chamam de o primeiro núcleo da tese estapafúrdia do golpe, os advogados não tiveram acesso às mesmas provas que a Polícia Federal, ou não na inteireza das provas que a Polícia Federal teve para acusar. E, obviamente, que serviu de subsídio para a Procuradoria-Geral da República. É inimaginável que o ministro, o ex-presidente Temer, acredite na tese de que o ministro Alexandre seria, digamos, equilibrado nesse aspecto. Não dá, eu tenho que buscar só o que eu consigo mensurar. E o presidente Temer é um constitucionalista, não há nenhuma dúvida do conhecimento dele sobre a Constituição. Não dá para colocar neste Supremo, e tampouco no histórico recente do ministro Alexandre de Moraes, um respeito à Constituição. A começar do mais singelo deles, da liberdade de expressão. Do mais singelo e do mais importante deles, porque nós estamos falando de uma cláusula pétrea. Ou do direito à ampla defesa. Qual a ampla defesa? Que advogado consegue dar um depoimento de verdade? E não estou falando só dos advogados, daquela menina jovem que chorou lá atrás, no começo do julgamento dos acusados do dia 8, que era uma jovem advogada. Estou falando dos advogados tarimbados, caros, competentes, aqui, experientes, que foram agora na primeira leva da denúncia do grupo que, em tese, teria comandado o golpe. E vamos lá, eu vou só me ater aqui a um outro ponto, Paulo, e termino por aqui. Redução de pena não resolve nada. Se eu pegar, por exemplo, uma das penas que estão sendo usadas para condenar os acusados do dia 8, é o crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre de Moraes citou isso em quase todos. A pena é de 4 a 8 anos. Eles não cometeram atentado violento ao Estado Democrático de Direito. O presidente Temer sabe disso. Então, se eu vou reduzir as penas, quer dizer que se alguém foi condenado a 8 anos, eu reduziria para 4? Não. Aí só cabe uma modificação completa de sentença. Uma anulação do julgamento como um todo, dos que já foram condenados, ou um arquivamento da denúncia. Redução de pena para quê? Alguém que pegou 8 vai pegar 4 só por esse crime? Não cabe redução de pena. Eu só estou aplicando semântica básica aqui. Eu não vou nem entrar nas questões do direito técnico. Mas não dá. Redução de pena não é solução para nada. A única coisa, e claro, jamais eu esperaria algo em contrário do ex-presidente Temer, dizendo que sim, que a anistia é um direito do Congresso Nacional e é um ato político.
do Congresso Nacional, não tem que pedir permissão para o Supremo. E se vai causar mal-estar com o Supremo, o problema é do Supremo, porque a Constituição não está preocupada com o mal-estar deste ou daquele poder. Ela diz o que cada poder pode e como pode. E está descrito na Constituição, que eu tenho plena convicção que o ex-presidente Temer concorda comigo e defende. Agora, estou preocupado com o mal-estar que o ministro vai ficar porque se o Congresso aprovar. O Congresso é um poder soberano e, como sempre lembra aqui o Alexandre Garcia, o primeiro deles, porque o mais representativo. Aliás, o único que é representativo da vontade popular. Pois é, Cáutio, pegando o fio deixado aí pelo Piotto, há um movimento para tentar tirar o foco da discussão da anistia e transferir aí para o judiciário essa questão de fazer a dosimetria das penas, a redução das penas, e aí Michel Temer sinaliza mais nesse sentido, né, Cáutio, apesar de reforçar o papel do Congresso, que pode discutir a anistia, porque é realmente soberano, mas há uma discussão de bastidor, inclusive por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, de transferir para o Supremo essa questão de pegar um pouco mais leve aí com os presos do 8 de janeiro. Pois é, não sei se o Temer está dando uma mensagem para o STF. Olha, se o Congresso votar a anistia, a crise institucional vai ser tamanha que muito provavelmente vai levar à cassação ou impeachment de algum ministro do Supremo, que poderia ser o primeiro da lista é Alexandre de Moraes, porque se o Congresso aprovar a anistia e o Lula vetar, o Congresso derrubar o veto, o STF vai intervir e vai declarar essa anistia anticonstitucional. E se isso acontecer antes das eleições de 2026, como que vocês acham que será a composição do Senado Federal? Só como o Augusto sempre lembra, serão eleitos senadores que terão como única pauta parar o STF. E isso levará à cassação, com certeza, de vários ministros. O Alexandre de Moraes, que foi apontado pelo Temer, e um dele, vulgo Michel Temer, vai perder parte da sua influência lá em Brasília. Então, é interesse dele e interesse do Alexandre de Moraes reduzir a temperatura e a pressão lá em Brasília, eventualmente revendo as penas, ou também começando a liberar pessoas, começando a mandar para casa, como aconteceu no caso da Débora, após uma forte pressão da opinião pública, popular e da gente, da pressão da Oeste e de outros veículos que criticaram a prisão desta cabeleireira. Isso poderia tentar, eventualmente, mudar a cabeça de vários ministros que, abro aspas, há declarações feitas a nossos repórteres lá em Brasília, não querem ouvir falar de anistia, muito menos de revisão de penas, fecha aspas. Então, assim, me parece mais uma mensagem do Temer que tenta articular, como sempre fez, articular uma solução honrosa para todo mundo do que uma opinião. Ele deve acreditar que, de fato, o STF está atuando com 100% de razão. Ele também deve, como advogado que é e como constitucionalista de primeiríssima linha que é, deve saber muito bem que o STF abusou do seu poder e está na hora de dar uma acalmada em todo mundo. Augusto. Olha, o presidente Temer, que é uma boa figura, fez um governo que ajudou a eliminar muitos problemas criados pelo governo do PT, pela Dilma e tal, ele está enxergando uma figura que não existe. O Alexandre de Moraes, que pacifica o país, é o Alexandre de Moraes que assina um livro de direito que ele contraria na prática o tempo todo, de meia em meia hora. Aquele livro dele é um livro que, se ele seguisse o que está escrito ali, não haveria nenhum tipo de abuso de poder, pontapé na Constituição, extinção do direito de ampla defesa, o sumiço do devido processo legal, é um abuso atrás do outro. O Alexandre de Moraes foi um promotor que só condenava, acusava de maneira espalhafatosa e condenava. O Alexandre de Moraes agora só prende, tem muita gente para prender. Tem muita gente para multar. Ele acaba de conceder aí a prisão domiciliar a Débora, a guerrilheira do Batom, a golpista do Batom, agora está em tornozeleira eletrônica. Olha os brasileiros que ainda estão com a tornozeleira. Então é o seguinte, a anistia, se o Supremo insistir na posição que é majoritária hoje, a anistia vai ser a mais aguda reivindicação do Supremo daqui a algum tempo. A anistia pode resolver agora, esquece isso, tá? Então não se fala em abuso de poder, tá? Tira já, para com isso, para com esse julgamento sem sentido, tá? Para de enxergar criminoso onde há inocente, para com isso e vamos virar mais essa página da triste história da República Brasileira até agora. É esse o adjetivo que ela merece.
Então é o seguinte, vão reduzir a pena e aí o pessoal sai da cadeia, com ou sem tornozeleira. Daniel Silveira não está em julgamento, ele fica na cadeia. Está na hora de virar a página. Os presos políticos feitos por condenados por um tipo de legislação que não existe, porque toda lei gerada no Supremo é ilegal, porque essa é uma atribuição da Câmara. O juiz julga, da Câmara do Congresso, o juiz julga, enquanto o Brasil não voltar a esse quadro, o Brasil não será normal, o Brasil será polarizado e não haverá segurança jurídica. Hoje, se mudasse, não estou defendendo a queda violenta de ninguém, não, pode ficar tranquilo, qualquer juiz aí do Supremo, mas se você mudasse a composição hoje e ali fossem nomeados, no lugar dos que hoje estão lá, juristas que respeitam as leis, o Brasil seria outro país amanhã. Amanhã. O grande problema do Brasil é o Supremo. Então, lamento, mas o Temer está enxergando um homem que não existe. O Alexandre de Moraes é vingativo, ele persegue, ele é o juiz que julga, ele está julgando os caras que ele acusa de terem tramado a morte dele, ministro. Como é que pode isso acontecer no Brasil? E o Temer, que é um bom jurista, falar disso aí como, não, vamos reduzir a pena e tal. O Temer não está enxergando o abuso de poder e a hipertrofia do Supremo que se transformou num amontoado de reizinhos do Brasil. É com isso que precisa acabar, começando com o enquadramento do Alexandre de Moraes. Muito bem, pessoal, vocês viram aí, eu falei para vocês, eu avisei que era uma tremenda bomba aí, realmente. Você viu que o ex-presidente Michel Temer entrou em campo para defender a sua cria. Realmente isso aí ainda vai dar muito o que falar, beleza? Vai dar muito o que falar. Vou trazer aqui o deputado federal Gustavo Gayer, que vai trazer uma notícia muito mais pior do que essa que você viu, uma bomba muito maior, aliás, porque tem gente lá de cima, gente do próprio governo que não aguentou a pressão e soltou uma tremenda bomba, uma bomba do que vai acontecer no Brasil. Presta atenção, pessoal. Deputado federal Gustavo Gayer soltou essa bomba ontem e agora o pau quebrou. Vamos ver. Durante as eleições de 2022, nós tentamos falar, fomos censurados inúmeras vezes, nossas contas foram derrubadas, mas nós tentamos avisar que esse governo, o governo do Lula, vai quebrar o Brasil. Quebrar o Brasil é levar o país à falência. O que isso significa? É um país, é uma nação que não tem dinheiro para custear a saúde, a infraestrutura, a educação, a segurança. É você ir no hospital público e não ter médico, não ter enfermeiro, na verdade os hospitais serem fechados. É isso que vai acontecer com o Brasil. E quem está falando não sou eu. Agora, quem está dizendo isso e quem está admitindo isso, é como se fosse uma admissão de incompetência, é o próprio governo. Tá aqui, ó. Notícia do seu tempo. Governo admite que pode faltar dinheiro para despesas em 2027. Para despesas. O que é despesas? Não é só folha de pagamento. É tudo. São as farmácias populares, são os remédios entregues gratuitamente, são os hospitais. Tudo isso, escolas públicas, vai faltar dinheiro para o básico. Mas calma que essa bomba tem um agravante ainda nisso tudo, que é um colapso econômico por causa da folha de pagamento? Não, por causa da Previdência Social. Dá uma olhada. O ministro do Tribunal de Contas da União demonstrou imensa preocupação com as contas públicas e afirmou que o Brasil está caminhando a passos largos para um colapso. Segundo ele, o país está praticamente indo à falência, pois cerca de 56% do que se arrecada é destinado só para pagamento de previdência social. Hoje o Brasil está praticamente indo para a falência na Previdência. Vai haver um colapso. Lá atrás, infelizmente, eu fui o relator das pedaladas fiscais, que a Dilma usava dinheiro de fundos de Previdência para pagar Bolsa Família. Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou a favor da pesca, ensinar a pescar. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de Previdência. Então a Previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação hoje, em torno de 56%
do que se arrecada no país é só para pagar a Previdência, porque não tem mais gente trabalhando. O que está acontecendo hoje é que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar, a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado, as pessoas que só recebem. E as pessoas não querem mais emprego, querem bico, porque recebe tanto dinheiro de um lado e do outro e ninguém quer trabalhar. Esse daí que fala é o ministro do TCU, Augusto Nardes, tá? O Augusto Nardes, tá aqui, ó, Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União, dizendo, olha, o Brasil está indo para falência. E um dos motivos que está levando o Brasil para falência é que nós estamos num nível de assistencialismo tão grande, são 40 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família que não trabalham. Quando a pessoa não trabalha, ela não contribui para a Previdência. E é essa contribuição de quem trabalha agora que sustenta os aposentados, os pensionistas, os beneficiados de hoje. É uma pirâmide. Querendo ou não, é uma pirâmide. Só que essa pirâmide não está deixando ninguém entrar na base. Por quê? Porque o governo dá dinheiro de Bolsa Família para mais de 40 milhões de pessoas. O Brasil vai falir, o Brasil vai quebrar e a imprensa e a esquerda vai dar um jeito de culpar uma outra pessoa que não seja a própria política socialista que o Brasil adotou há décadas e não está conseguindo se desvencilhar, né, se desconectar. Então nós estamos aí diante de um alarde, de um alerta, né, de um aviso de extrema urgência. O Brasil está quebrando e a gente falou. Se vier Lula de novo na presidência, vier a esquerda, vai quebrar. Ele aumentou impostos e mesmo assim conseguiu fazer rombo fiscal. Nós estamos com as estatais tendo prejuízo recorde. Eu não vou falar do meio ambiente, índio nem nada não, só da economia. Estatais tendo prejuízo recorde, o investimento indo embora do Brasil, o Brasil caindo nos patamares na hierarquia de investimento internacional. Rombo fiscal, desrespeito à estabilidade fiscal, o que faz o investimento e mais ainda fugir. Então o que vai sobrar? E as pessoas não trabalham, não querem trabalhar porque tem muita gente recebendo Bolsa Família de R$600, onde há uma condição. Se receber Bolsa Família, mas trabalhar, deixa de receber Bolsa Família. Parabéns para você que fez o L. Muito bem, então, como vocês viram, eu falei que era uma tremenda bomba. Tem gente lá de cima que já está admitindo que o Brasil vai colapsar, tá? O Brasil vai entrar em falência, já está a caminho, né? E, infelizmente, vai colapsar. Essa é notícia, pessoal. É horrível, né? Péssima, mas são notícias que estão vindo lá de cima. Você viu aí que a notícia realmente, ela é uma notícia verdadeira, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui no canal, se não é inscrito ainda aqui nesse canal, então corre lá, inscreva-se no canal para você não perder nada, porque aqui só tem vídeo polêmico, tá bom, pessoal? Só tem vídeo polêmico e aqui você não vai ver mentira, não. Aqui a gente fala somente a verdade, nada mais que a verdade, e você, claro, meu amigo patriota, é que ganha com isso, né? Você ganha com isso porque você fica muito bem informado, tá bom, pessoal? Estou indo embora, deixo a todos um grande abraço e volto depois aqui no canal com muito mais notícia para você. E sempre como eu digo, pessoal, assim que os fatos justificarem a notícia, eu volto aqui no canal e conto tudo para vocês. Tchau.